Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada por uma linha do tempo. Mas esqueça tudo o que você já viu. É uma história que mistura a origem do universo, batalhas entre deuses e a nossa própria história de um jeito que ninguém esperava. Vamos mergulhar no mapa das eras universais. Então, por onde uma história dessas começa? Bom, não é com a gente, nem mesmo com o planeta Terra. Esse mapa nos joga lá para trás, para o comecinho de tudo. 13,8 bilhões de anos atrás, no exato momento da criação. É uma escala de tempo que é até difícil de imaginar, né? E logo de cara, a gente já percebe que esse universo não é um lugar vazio e silencioso. Pelo contrário, ele é um palco gigantesco para dramas cósmicos. Olha só esse exemplo. 11,3 bilhões de anos atrás, uma entidade chamada Brahma pune uns rebeldes e, nesse ato, sem querer, acaba criando uma linhagem inteira de novos seres. Uma decisão que mudou o rumo do cosmos. E aqui vem a parte mais surpreendente. Essa saga toda não fica só lá no passado, não. O mapa traça uma linha reta contínua que cruza bilhões de anos e chega até 2015. Pois é, ele conecta esses eventos cósmicos super antigos diretamente com os nossos dias. O ponto central aqui, na verdade, é uma reinterpretação completa da história. Essa crônica pega figuras e conceitos que a gente talvez até conheça como deuses e forças do universo e os encaixa numa narrativa totalmente nova. E tudo isso culmina em eventos bem inesperados, como o tal fim da Trimurti, que seria a dissolução de uma trindade divina que, segundo o mapa, aconteceu em pleno 2015. Ok, para a gente conseguir entender essa loucura toda, o mapa organiza essa história imensa em eras. Pensa nelas como se fossem os grandes capítulos de um livro. E vamos começar, claro, pelo primeiro capítulo, a criação do universo sob essa nova ótica. Olha só que interessante a progressão. A história começa com a Era da Solidão, o que sugere um universo vazio, né? Depois vem geração, punição e até uma semeadura universal. Só pelos nomes a gente já consegue ter um gostinho da história. Criação, depois conflito e por fim a vida sendo espalhada pelo cosmos. Essa é a base de tudo que vem depois. E quem são os personagens principais nesse drama todo? Bom, o mapa destaca uma figura central, Brahma. Mas ele não é descrito como um criador que fica só olhando de longe. Pelo contrário, ele é uma força ativa, que entra em conflitos e toma decisões que ecoam por bilhões de anos. E aqui está um exemplo perfeito de causa e efeito numa escala cósmica. Um ato de punição de Brahma não só acaba com o conflito, mas, e essa é a palavra-chave, acidentalmente dá origem a uma nova linhagem de seres, que o mapa chama de Demos. Uma consequência totalmente não planejada que mudou o jogo. E esse ato de punição já dá o tom para um tema que vai aparecer o tempo todo nessa crônica, a rebelião. O universo, de acordo com este mapa, é um lugar de grandes conflitos, de verdadeiras guerras celestiais. E a rebelião tem dois lados bem claros. De um lado, as forças leais a uma entidade chamada Javé. Do outro, os rebeldes, liderados por Yel-Luzbel, com suas frotas de naves do sistema de Capela. O mais importante de notar é que o mapa não trata isso como um mito, mas sim como um registro de um conflito que realmente aconteceu. E olha só como a coisa toda vai escalonando. Começa com uma inquietação, explode em uma guerra em sistemas estelares distantes e, o ponto crucial, os reflexos disso chegam a um planetinha específico, a Terra, que acaba virando o destino dos exilados dessa guerra cósmica. E aí, depois de bilhões de anos de dramas em escala galáctica, a história dá uma virada surpreendente. O foco que antes era gigante se fecha. É como se a câmera cósmica desse um zoom e se concentrasse em um único e pequeno planeta, que se torna o centro de tudo, a Terra. Para a gente não se perder, o mapa primeiro nos dá uma base familiar, alinhada com o que a ciência diz. A gente vê a água surgindo, a explosão cambriana, os dinossauros, são todos marcos que a gente reconhece da história do nosso planeta. Mas é aqui que a história dá uma guinada. Por cima dessa linha do tempo geológica que a gente conhece, o mapa adiciona uma outra camada, a das chegadas de outros mundos. Fala de Nefilim, de reinos divinos sendo transferidos para cá, e mais importante, da chegada do líder rebelde Yel-Luzbel, que faz da Terra o último reduto da sua rebelião. Com o palco todo montado aqui na Terra, a narrativa finalmente se volta para a nossa espécie e mostra como a nossa história se mistura com essa saga cósmica gigantesca. E quando o assunto é a nossa própria evolução, o mapa propõe uma ideia de estágios. Ele faz uma distinção entre humanoides instintivos, depois os modernos e, por fim, os despertos.
O mais curioso é que esse último salto, o da inteligência plena, teria acontecido super recentemente, há só 48 mil anos. Agora se preparem. Este slide aqui é talvez o mais revelador de todos. Ele bota a cronologia do mapa lado a lado com a da ciência e as diferenças são gritantes. A escrita surgindo milhares de anos antes do que a gente imagina. O grande dilúvio e até Adão e Eva tratados como fatos históricos, com data e tudo. Fica claro que é uma visão da história radicalmente diferente. E não para por aí. Segundo essa fonte, a gente não estava sozinho no nosso desenvolvimento, não. Este gráfico mostra que, num período bem importante da pré-história, a humanidade estava sendo influenciada por um monte de forças externas. O desenvolvimento puramente humano, como dá para ver, é só uma fatiazinha desse bolo todo. E então, há mais ou menos 5.100 anos, tudo muda. Uma ordem divina decreta o fim da interferência. Todas aquelas influências de fora teriam que se retirar. O mapa mostra esse momento como o ponto de virada, quando a humanidade, pela primeira vez, foi deixada por conta própria para traçar seu destino. Bom, isso tudo nos traz para mais perto dos dias de hoje. A questão é como essa saga épica termina. E, talvez mais importante, o que essa história toda diz sobre o nosso lugar no universo. Ao olhar para esse mapa imenso, a pergunta que fica é: se essa história for levada em conta, qual é o nosso papel nela? Nós somos os protagonistas ou só coadjuvantes num drama divino muito maior que começou bilhões de anos antes da gente existir? E a história não parou no tempo. O mapa aponta até para eventos cósmicos bem recentes, como o fim do fechamento dos portais em 2012. Isso sugere que, mesmo que a gente tenha sido deixado em paz, as regras do jogo cósmico ao nosso redor continuam mudando o tempo todo. E para fechar, a gente termina com uma última pergunta que fica no ar. Uma cronologia tão gigante e detalhada que mistura o divino, o extraterrestre e o humano, isso nos faz pensar: qual é a origem e o propósito de se contar a história dessa maneira? Fica aí uma pergunta para refletir. Obrigado pela companhia.